nessa terra, sou luz nesse mundo, sou Cristo onde eu moro, onde eu ando, onde eu sirvo, até onde Ele me convocar. Sou sal nessa terra, sou luz nesse mundo, sou Cristo onde eu moro, onde eu ando, onde eu sirvo, até onde Ele me convocar. É chegado um novo dia, tempo de celebração, pois a casa foi refeita agora desde a fundação. Quando Cristo é o oleiro, tudo novo se faz. Não importa onde tropeçamos, vida nova Ele traz. Então é tempo de reconstruir, abrir o nosso coração, estender a mão a quem precisa, cumprirmos a missão. Então é tempo de reconstruir, abrir o nosso coração, estender a mão a quem precisa, cumprirmos a missão. Onde solidão havia, renasceu a comunhão. Sonhos que perdidos foram inundam hoje o coração. Quando Cristo é o oleiro, tudo novo se faz. Não importa onde tropeçamos, vida nova Ele traz. Então é tempo de reconstruir, abrir o nosso coração, estender a mão a quem precisa, cumprirmos a missão. Então é tempo de reconstruir, abrir o nosso coração, estender a mão a quem precisa, cumprirmos a missão. Sou sal nessa terra, sou luz nesse mundo, sou Cristo onde eu moro, onde eu ando, onde eu sirvo, até onde Ele me convocar. Sou sal nessa terra, sou luz nesse mundo, sou Cristo onde eu moro, onde eu ando, onde eu sirvo, até onde Ele me convocar. Sou sal nessa Tempo de reconstruir, abrir o nosso coração, estender a mão a quem precisa, cumprirmos a missão. Sou sal nessa Tempo de reconstruir, abrir o nosso coração, estender a mão a quem precisa, cumprirmos a missão. Então é tempo de reconstruir, abrir o nosso coração, estender a mão a quem precisa, cumprirmos a missão. Então é tempo de reconstruir, abrir o nosso coração, estender a mão a quem precisa, cumprirmos a missão. Vamos louvar o Senhor, irmãos. Fique de pé, por favor. Com palmas, cante conosco. Quem derrotou a escuridão e me amou até o fim, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra, em sua presença não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Eu sempre eu canto o que fizeste a mim. Que traz a paz para o meu caos, e faz do órfão o filho
Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Boa noite, meus irmãos. Podeis assentar. Deus abençoe a cada um de vocês. Com certeza o irmão está aqui buscando a presença do Senhor. O irmão está na internet também. Veio para adorar o nome do Senhor. Essa maravilhosa graça que nós alcançamos, melhor, fomos alcançados por ela. E a nossa jornada precisamos nos alimentar dessa graça que nos sustém, é a razão da nossa existência, é a razão que nos faz movimentar, e por isso nós estamos aqui para adorar e exaltar o nome do Senhor. Essa jornada é individual, cada um tem uma caminhada, uns vão mais rápido, outros vão mais lento, mas segurando a mão de Cristo, todos nós vamos chegar lá, passar pelo portal da eternidade. A graça de Cristo nos alcançou, por isso nós estamos aqui. Você que está na internet também, Deus abençoe sua vida. Fique conosco, certamente este culto é para o Senhor, e quando você busca o Senhor, certamente Deus irá te recompensar com as suas bênçãos, com a sua graça. Meus irmãos, vamos orar. Eu não sei se as crianças vão descer agora, parece que hoje vai ter um culto especial para elas. Tem alguma informação? Alguma tia? É isso mesmo? Então chamá-las aqui para a gente orar por elas. Elas vão ter um culto especial, essa formatação que nós temos de culto, de liturgia, as crianças hoje também vão fazer. Elas vão ter o momento delas de louvor, o momento da palavra. Vai ser muito bom, tenho certeza. Senhor Deus, eterno Pai, queremos te agradecer porque o Senhor nos trouxe novamente aqui neste santo lugar, para que como igreja nós restauremos as nossas forças, como servos do Senhor, nós venhamos a aprender um pouco mais como é ser liderado pelo Espírito do Senhor, andar na Tua presença, para vencer mais uma semana de vida que está por vir. Pai bendito, eu rogo para que o Senhor venha falar no íntimo de cada coração, que o Senhor venha acalentar aquele coração que porventura esteja ansioso ou tenso devido às dificuldades dessa vida, que este momento seja um momento exclusivo para cada um de nós, que possamos cultuar com o coração focados em Ti, com o coração pensando que o Senhor é o Deus que merece o nosso louvor, a nossa adoração. Acabamos de entoar que digno é o Cordeiro de Deus, e temos certeza, ó Pai, que só o Senhor é digno de nós estarmos aqui, só o Senhor merece
louvor dos nossos lábios. Só o Senhor merece a nossa adoração. E por isso, ó Pai, nós pedimos que o Senhor, aí onde o Senhor está, neste santo lugar, e aqui em nosso coração, o Teu Santo Espírito, possa aceitar esta humilde adoração e louvor desta igreja, deste Teu povo que Te ama. Pai, neste tempo também queremos rogar por cada criança aqui, que da mesma forma estarão prestando culto ao Senhor, e sabemos que o perfeito louvor vem dos lábios das crianças. Ó Pai, que o Senhor abençoe a tia que estará ministrando e dirigindo este culto, para que essas crianças também aprendam a adorar este Deus tão maravilhoso que Tu és. Obrigado, ó Pai, por tudo, com perdão sempre dos nossos pecados e falhas, em nome de Jesus, amém. Amém. Jesus, a verdade que liberta. Jesus, a verdade que liberta vidas da escravidão do pecado. Cristo veio ao mundo para mudar o meu viver. Cristo em minha vida santifica meu querer. Ele deu-me tudo, vindo morrer em meu lugar. Cristo em minha vida trouxe paz e perdão sem par. Logo vem o dia quando Jesus irá voltar. Cristo em sua graça vai meu ser glorificar. Deus, o Pai das luzes, mostra ao mundo a solução. Cristo em minha vida representa a salvação. Amém. Cristo representa a nossa salvação. O irmão tem certeza da sua salvação, o amigo tem certeza da sua salvação. Se nós temos certeza da nossa salvação, não temos razão para temer, não temos razão para questionarmos a pandemia. Nós não temos razão, porque a nossa certeza já está nas mãos do Senhor. Ele é a nossa verdade. Jesus, a verdade que liberta através da sua maravilhosa graça. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos aqueles que desejam ter a salvação de Cristo. Este também pode usufruir desta grande graça. Dedicação de vidas e bens, maravilhosa graça. Maravilhosa graça, graça de Deus sem par. Como poder mandá-la no mês de começar? Ela me dá
esse espírito de oração, irmãos, então vamos orar a nosso Deus, agradecendo. Deus, neste momento, que a congregação está aqui reunida, Senhor, para lhe prestar culto, nós, mais uma vez, gostaríamos de agradecer pela graça manifestada na forma de Jesus Cristo, que nos trouxe salvação, que nos trouxe libertação, ó Deus, e solução para o pecado, ó Deus, que nos separava do Senhor. Graças te damos, ó Deus, por essa atitude, ó Deus, que nos trouxe liberdade, ó Deus, que nos dá vitória. Oramos para que o Senhor seja conosco, ó Deus, durante esse culto, nos dando entendimento, ó Deus, da mensagem exposta, para que a gente cumpra, ó Deus, na íntegra em nossas vidas. E assim, ó Deus, sermos deixados ser lapidados, ó Deus, pela Tua Palavra, para mudar o nosso modo de vida e enquadrá-lo conforme a Tua vontade. Seja com o pastor que vai expor a palavra, seja com o grupo de louvor, ó Deus, que está entoando cânticos de agradecimento e de exaltação ao Teu nome, e seja com todos que estão reunidos pelo Brasil afora, buscando a Tua face. Essa oração que fazemos, em nome de Jesus, amém. Jesus, a verdade que liberta através de seu sangue remidor. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, versículos 8 e 9. Este é um momento de intercessão, quando nós oramos pelos nossos irmãos, parentes, amigos. Temos entregado a vida dessas pessoas nas mãos do Senhor. Em especial, essa semana, nós oramos pela vida da irmã Leia Cota. Eu estou vendo aqui a irmã Anida, irmão Joel, muito feliz em vê-los. Mas essa irmã, ela passou por uma cirurgia muito delicada mesmo, a ponto de quase se despedir da família. E pela graça de Deus, a cirurgia foi sucedida. E ela tinha um sonho. O sonho dela era reconciliar com a Igreja Batista Central. Esse sonho dela foi realizado nesta manhã. Nós fizemos uma assembleia ordinária e aproveitamos para reconciliar a irmã. Que Deus abençoe a vida dela, nossa irmã em Cristo. Oremos pela vida da irmã Leia Cota. Eu sei que tem outros pedidos de oração, outros agradecimentos. São muitos pedidos de irmãos que estão passando por lutas, parentes que também passam por dificuldades em relação à enfermidade, à pandemia, e outras questões que só o irmão sabe, só a família sabe, e só Deus sabe. E por isso nós estamos aqui, ó Pai, nesse momento, na presença do Pai, para que intercedamos por essas vidas e oremos uns pelos outros, porque precisamos, como igreja, orar uns pelos outros. Eu gostaria de convidá-lo para que se coloque de pé. Você que está em casa também, que você interceda conosco. Eu não sei a sua dificuldade, eu não sei onde você está, mas Deus sabe e Deus escuta as nossas orações. Oremos. Bendito Deus, eterno Pai, este momento é um momento muito precioso, porque nós separamos para buscar a Ti em oração. Nós entendemos o valor e o poder da oração. Talvez pela nossa pequena fé, quando olhamos para frente, não conseguimos vislumbrar uma resposta. Mas quando olhamos para trás e vemos os feitos que o Senhor tem realizado na vida do Teu povo, nós podemos crer que o Senhor irá ou nos ouvir e, na medida da Tua sabedoria, nos responder. Ó Pai, o Senhor sabe como dói a dor daquele que sente o seu parente,
a pessoa amada, enferma. Nós sabemos que as emoções nessa hora são esmiuçadas, e nós entendemos que só o poder do Senhor pode confortar o coração da família que padece junto com o enfermo, e só o poder do Senhor é capaz de curar, é capaz de reverter este quadro. Ó Pai, pela misericórdia que o Senhor tem por nós, escuta o clamor que há em cada coração aqui, escuta a petição, escuta a súplica, escuta também, ó Pai, a gratidão daqueles irmãos que também sabem o quanto o Senhor já tem feito por eles e por sua família, o quanto o Senhor tem feito pela história dessa igreja. Ó Deus, que o Senhor continue conosco, segurando a nossa mão, seja com os projetos dessa casa, seja com os projetos missionários, seja, Pai, com a liderança da igreja, seja com os idosos, com os jovens, com os adolescentes, com as crianças, seja com cada vida que adentra neste lugar, cada visitante, ó Pai, como eles são importantes para nós, que estão aqui, que nos acompanham pela internet. São vidas preciosas que precisam ter um encontro com Jesus. Ó Deus, que o Senhor toque nos corações e faça mudança, e mudança para a Tua glória. Obrigado, ó Pai, porque estamos aqui separados pelo Senhor para Te adorar. Que o Seu nome seja glorificado nesta noite em nossas vidas. Tudo isso pedimos e Te agradecemos pelo poder que há no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Que Deus abençoe a oração de cada um. Nós compreendemos, nós sabemos que já somos crentes em Jesus, que a única forma de nos sermos libertos é tão somente pelo sangue de Jesus. Tão somente pelo sangue de Jesus. E os irmãos visitantes têm escutado, têm ouvido desse sangue de Jesus que liberta, que transforma, que deixa-nos alvo mais que a neve. Então, que você pode se entregar a esse amor que liberta completamente o seu ser, a sua alma, o seu entendimento, e faz uma metamorfose, uma transformação completa em nossas vidas. Então, eu gostaria de pedir encarecidamente que você se colocasse de pé e cantasse conosco com todo o seu coração. Foi o sangue de Jesus que me salvou, foi o sangue de Jesus que me purificou, que me transformou, que me libertou. Sua própria vida.
Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós somos mais que vencedores, Senhor, em Cristo Jesus, o nosso Senhor, aquele que nos libertou, aquele que nos salvou, aquele que nos transformou, aquele que quer transformar nessa noite, Senhor, em o nome de Jesus. Senhor, transforma vidas neste lugar, meu Deus, transforma a vida que está nos ouvindo pela internet, transforma a vida, Senhor, onde quer que o Senhor quiser alcançar através desse meio de comunicação. Senhor, em nome santo, precioso de Jesus, Senhor, nós sabemos do Teu grandioso amor, nós vivenciamos a Tua paz, a Tua grandiosidade em nós, o Teu sangue nos lavou e nos deixou mais alvo que a neve, Senhor, e nós queremos demonstrar, levar, falar desse amor, dessa liberdade que o Senhor dá a outros, Senhor, também, que nós não podemos ser egoístas, Senhor, a ponto de termos essa paz grandiosa em nosso ser e não passar isso por aquelas pessoas que estão caminhando para o inferno, meu Deus. Em nome de Jesus, nessa noite possa haver salvação, que eu possa instrumentalizar o Teu servo, pastor Wellington, de forma que ele possa ser tomado pelo Teu Espírito Santo, Senhor, e levar a Tua palavra à Tua igreja, levar a Tua palavra aos visitantes, levar a palavra até os confins da terra, em o nome santo e precioso de Jesus, aquele que nos salvou, aquele que nos libertou e tira o nosso pecado, em nome santo, é o nome dele, Santo Jesus Cristo, nós oramos, amém e amém, glória a Deus. Poderia sentar, irmãos. Meus irmãos, eu gostaria de convidá-los para que abrissem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 3. Vamos ler apenas 2 versículos como base. Seria João, capítulo 3, versículos 32 e 36, melhor dizendo. João capítulo 8, João capítulo 8, versículo 32 e versículo 36. Estou com um problema aqui, que meu óculos está embaçando demais. Vamos ver se eu consigo. Então vamos ler, né? Conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Se, pois, o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, agora iremos refletir sobre a Tua palavra. Rogamos para que o Espírito do Senhor continue atuando nos corações, e que possa também, ó Pai, fazer de mim um servo nas mãos do Senhor, para que eu possa contribuir para que este culto venha consolidar a glória do Senhor em nossas vidas, essa palavra venha consolidar a glória do Senhor nas vidas dos nossos irmãos e amigos que nos acompanham também pela internet. Tudo isso nós te agradecemos desde já e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vou pedir, irmão, pega um guardanapo para mim, só para eu, não querendo abusar da... Meus irmãos, o tema que nós escolhemos para refletirmos nesta noite é Jesus, a verdade que liberta, Jesus, a verdadeira liberdade. E esse texto que nós lemos aqui na passagem do Evangelho de João, eu ressaltei esses 2 versículos, porque eu quero me deter apenas nesses 2, porque eu vejo que eles podem falar muito aos nossos corações, diante dos enfrentamentos que nós, como crentes, recebemos do mundo. O mundo acha que o crente não tem liberdade.
Eles nos rotulam como pessoas que não aproveitam a vida. Obrigado. São como pessoas que não sabem usufruir da vida. Eles dizem que nós não podemos fazer muitas coisas, não podemos fumar, não podemos beber, não podemos praticar sexo antes do casamento, essas coisas que nós ouvimos, que domingo, ao invés de nós irmos para o baile ou fazer outra coisa mais divertida, nós passamos o domingo praticamente na igreja. Essas cobranças do mundo em relação às nossas vidas, dizendo que nós não temos liberdade. E eu apenas vou ressaltar 3 questões que eles falam muito, nos cobram demais. A questão de nós não fumarmos, por exemplo. Se os irmãos olharem lá no site da Organização Mundial da Saúde, fala que fumar causa pelo menos 50 doenças, além do câncer. Se os irmãos olharem algum site que fala sobre acidente por causa de embriaguez ao volante, só esse ano houve um acréscimo de 21% de acidentes fatais, de pessoas que morreram embriagadas ao volante. E é interessante que numa dessas pesquisas, uma dessas especialistas em acidente de trânsito, ela fala que um dos motivos que as pessoas bebem e dirigem seus carros na mais alta velocidade é para que elas desejam sentir esse senso de liberdade. Totalmente contraditório a questão de ser livre, porque a bebida ela tira de nós toda a liberdade de pensamento, de discernimento. E por que não falar da imoralidade? Numa pesquisa, hoje à tarde, conversando com o pastor, numa visita que fizemos, a imoralidade sexual, ela gerou só esse ano 18 milhões de abortos legalizados. Os irmãos sabem o que é isso? 18 milhões por causa da imoralidade. Quantas pessoas estão abortando em países que já é legalizado? E quantos países deixaram de existir por causa dessas crianças? Será que realmente essas pessoas são livres? Será que nós somos realmente pessoas que não usufruem da liberdade? Será que buscar estes prazeres, ou estes exemplos de prazeres, é realmente ser uma pessoa livre? É uma pergunta para que nós venhamos a refletir. Eu quero andar mais um pouquinho com os irmãos e falar a respeito de um bispo do século IV. Ele chamava-se Basílio de Cesareia. Alguns irmãos já devem ter ouvido a respeito dele. Esse homem era rico e vivia num contexto econômico onde havia a escravatura, ou seja, havia os senhores com seus escravos. E à luz desse contexto histórico, Basílio, ele conta a seguinte história, que havia um homem justo, um homem de uma vida boa, uma vida disciplinada, mas era escravo. E havia o seu senhor, e esse senhor estava escravizado pelo pensamento que ele tinha numa mulher, numa meretriz, e ele não conseguia, mesmo tentando aliviar a sua mente daquele pensamento, ele não conseguia se desprender daquela mulher na sua mente. E Basílio então chega à seguinte conclusão, que o homem que era justo, que tinha uma vida boa, disciplinada, que era fisicamente escravo, era mais livre
do que o seu senhor, que estava preso, estava viciado naquela mulher, estava com a sua mente escravizada naquela mulher. E ele pergunta: quem era o homem livre? Era o justo ou era o homem que estava preso com a sua mente naquela mulher? Quando nós lemos esse texto, parece que Jesus está falando de algo que não se refere a uma escravidão física, mas está se referindo a algo que se relaciona à mente, ao pensamento, à vida espiritual da pessoa. E nós, quando nos aprofundamos um pouco mais do texto, nós podemos ver que tudo começa na nossa mente, tudo começa no nosso coração. A liberdade, a verdadeira liberdade, significa poder dominar aquilo que nós pensamos. Essa é a verdadeira liberdade que aquele senhor não tinha. E quando nós conseguimos dominar, quando nós conseguimos controlar os nossos pensamentos, nós somos verdadeiramente livres. Jesus diz lá no versículo 32, e conhecereis a verdade, na versão, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. A verdadeira liberdade tem um início. A verdadeira liberdade tem uma origem, e essa origem começa na mente, começa no coração. Jesus, ele conversava com homens religiosos, recém-convertidos. Logo no versículo 31, os irmãos vão identificar isso. Aqueles homens estavam crendo em Jesus, eles criam em Jesus. Eram judeus que estavam sendo subjugados pelo domínio do Império Romano, e agora eles estavam buscando conhecer quem é aquele homem que falava palavras vindas de Deus. E Jesus queria tornar aquelas pessoas em verdadeiras pessoas libertas. Falar para aquelas pessoas, explicar aquelas pessoas que a verdadeira escravidão vinha de dentro para fora, e não de fora para dentro, como eles enxergavam. Jesus queria que aquelas pessoas, mesmo presas, se sentissem livres. É possível, meus irmãos, isso acontecer. Há pessoas que elas estão presas, mas elas se sentem livres. Temos ouvido tantos testemunhos de pessoas encarceradas na prisão do Estado, nas delegacias, que têm a oportunidade de conhecer o Evangelho, e ali elas esperam no Senhor pagar pelo erro, mas elas se sentem libertas, mesmo estando encarceradas. É isso que Jesus quer falar àqueles homens. E há pessoas também que possivelmente se sentem livres, mas na verdade elas estão escravas dos seus sentimentos, são escravas da tentação. São pessoas que não têm força para rejeitar o pecado, não porque elas têm a liberdade de ir e vir, mas a sua mente está cativando aquilo que elas não querem pensar. A liberdade para dominar o que se pensa significa liberdade para ter o controle de toda a nossa vida. Se você controla aquilo que você pensa, você tem controle sobre todo o seu corpo. Tudo começa de dentro para fora. Jesus falava nada mais, nada menos sobre a liberdade espiritual. Jesus falava da liberdade interior, a liberdade da alma, a liberdade de poder controlar os desejos, controlar as nossas vontades, controlar as emoções, controlar atitudes. Há pessoas que não conseguem controlar os seus desejos, não conseguem controlar as suas vontades, não conseguem controlar as suas emoções e não conseguem muito menos controlar aquilo que fazem.
Jesus está falando de domínio próprio. Um dos frutos do Espírito é o domínio próprio. Uma pessoa que é cheia de Jesus, uma pessoa que tem o Espírito Santo em sua vida, é uma pessoa que está sob a liderança do Espírito Santo, é uma pessoa que tem domínio próprio. É uma pessoa que está cheia de força para resistir. É uma pessoa que está cheia de poder, o poder que vem de Deus. Paulo, ele disse: já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Ele está dizendo que quando ele está cheia do poder, a pessoa está cheia do poder de Deus, cheia do poder do Espírito Santo, ela não é mais ela vive sendo dominada pelo Espírito de Deus. Ela não se sente mais dona de si, ela sente que Deus está no controle da sua vida, portanto a vontade não é mais dela, essa vontade vem de Deus. E ele continua: e esse viver que agora tenho na carne, ou seja, esse viver que agora eu tenho no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Para que nós tenhamos controle da nossa vida, nós precisamos deixar que Deus nos controle. A verdadeira liberdade espiritual não é ser mais o eu quem vive, mas é ter Cristo vivo em mim, e é viver pela fé no Filho de Deus. Paulo foi muito feliz quando ele escreveu lá em 1 Coríntios, capítulo 13, quando ele fala do amor, os irmãos conhecem bem. Nos versículos 6 e 7, ele fala do poder do amor, o poder de quem vive o amor, porque o maior dom que uma pessoa pode receber é o dom do amor de Deus, é o dom libertador, é o dom de quem só sabe entender, só entende quem recebe esse dom do amor de Deus. Fala que esse dom do amor de Deus é capaz de muitas coisas. Ele diz lá, versículo 6, o amor não se alegra com a injustiça. Uma pessoa que tem sua mente dominada pelo amor de Deus, ela não tem prazer na injustiça, ela não tem prazer em assistir as coisas que passam na televisão e se sentir satisfeita com aquilo. Esse é o poder do amor. Ela faz com que a pessoa resista à injustiça humana, mas ela se alegra com a verdade. Quem é a nossa verdade? É Jesus Cristo. Eu sou a verdade. Ela, ao mesmo tempo que ela vive a verdade de Cristo, ela repele a injustiça dos homens. E no versículo 7, algo desafiador para nós: o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta. Esse é o poder do amor. O amor tem poder de aguentar o sofrimento, o amor tem poder de crer que Deus está no controle de todas as coisas. O amor consegue fazer com que você tenha paciência para esperar, seja tão longânimo como o Deus que te cuida de você. E o amor tudo suporta. Não só suporta a pandemia, mas suporta as ofensas que somos confrontados diariamente. A verdadeira liberdade começa de dentro para fora. Ela começa na nossa mente, começa no nosso coração. Se você consegue controlar a sua mente, se você tem domínio daquilo que vai no seu coração, você é uma pessoa de fato livre. Amém? Amém. Uma outra observação que eu gostaria de fazer com os irmãos é que a liberdade do discípulo está no conhecimento da verdade. No versículo 32 diz: e conhecerão
a verdade e a verdade os libertará. Ali diz que a verdade, conhecimento da verdade traz liberdade. Um discípulo precisa conhecer o Mestre. Como disse no início, Jesus falava com aqueles seus novos discípulos, aqueles judeus, no versículo 31, que criam nele. Aqueles homens, então, dentro dessa perspectiva de vida, eles iriam começar uma nova caminhada com Cristo. Eles tinham agora um novo desafio, que era conhecer o Mestre. Para ser discípulo, precisa ter um mestre. O que é um discípulo? No nosso contexto hoje, um discípulo é um aluno, é uma pessoa, é um aprendiz, é uma pessoa que está querendo aprender algo. E nesse contexto, Jesus estava fazendo com que aquelas pessoas se tornassem seus discípulos. Aos olhos de Jesus, todo discípulo precisava ser ensinado por ele, porque ele detinha todo o conhecimento da verdade de Deus. Só Jesus tinha a posse legítima da verdade de Deus. Antes da vinda de Jesus, estava falando nesta manhã, houve um espaço de 400 anos de silêncio de Deus. E nesse período apareceram Aristóteles, Platão, Sócrates, filósofos, pensadores. Apareceu Buda, Alexandre o Grande, Júlio César. E essas pessoas, devido ao silêncio de Deus, começaram a filosofar de onde vinha a chuva, de onde vinha o raio, será que os deuses estavam nervosos? E essa briga de pensamento, da razão, do entendimento, de tentar descobrir coisas novas, as pessoas cada vez mais se afastavam do discernimento que havia um Deus. E eles estavam tentando explicar coisas que só Deus sabia explicar. Na verdade, Jesus, quando fala, e conhecerão a verdade, porque eles estavam pensando algo que não era verdadeiro, não era propósito de Deus, falavam coisas que não vinham da parte de Deus, tudo que eles falavam era inverdade, era mentira. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Eu sou a verdade, vocês estão envoltos em mentira. O que vocês aprenderam a respeito de Deus, através desses filósofos, que a língua grega era disseminada, era a língua franca na época, e com os fariseus, é mentira. O Deus que eu estou aqui na terra representando como seu filho, é um Deus de amor, é um Deus de compreensão, e eu sou a verdade, eu tenho a posse da verdade, e eu quero que vocês aprendam a verdade comigo. Se nós notadamente somos discípulos de Cristo, não teria muito sentido alegar ser discípulo, se quase não desejo ser ensinado por Deus. Não tem sentido dizer que eu sou discípulo de Jesus, se eu não tenho desejo de ser ensinado. Eu estou descaracterizando todo o sentido, todo o significado de ser um aprendiz, de ser um aluno, de ser uma pessoa ansiosa pela palavra, uma pessoa ansiosa pelos ensinamentos de Jesus. Meus irmãos, há muitas pessoas que pensam assim, se dizem discípulos de Jesus, se consideram cristãs, mas elas não se interessam em aprender a palavra de Deus. Elas só conhecem o Salmo 91 porque a Bíblia fica aberta lá na mesinha da sala. Poucos sabem onde fica o Novo Testamento, o Velho Testamento. Pouco oram. Essas pessoas não querem de fato ser
alvo de Cristo, ser discípulos de Cristo, um verdadeiro discípulo. Porque um verdadeiro discípulo, ele tem uma ansiedade. E essa ansiedade é conhecer profundamente a verdade. Sabe por quê? Por que essas pessoas desejam conhecer a verdade? Porque quando elas olham o mundo e olham para a palavra de Deus, elas se veem enganadas, ludibriadas pelas mentiras do mundo, e elas querem ou precisam entender que elas não podem viver com este tipo de pensamento, sendo discípulos de Cristo. Elas precisam se apegar às verdades e deixar as mentiras que o mundo fala de lado. Por incrível que pareça, não são poucas as pessoas que ouvem uma mentira, mas reagem como se fosse uma verdade. Há muitas pessoas que acreditam em mentira e reagem como se aquela mentira fosse uma filosofia de vida, fosse uma verdade. Popularmente é como nós dissemos, me engana que eu gosto, né? A gente usa essa expressão, me engana que eu gosto. Você sabe que isso não vai dar em nada, mas você paga para ver. Conviver com o pecado é viver na mentira. Se eu falar pecado é mentira, pode dar um duplo sentido. Mas conviver com o pecado é conviver com a mentira. Há pessoas que convivem com o pecado como se fosse a maior verdade para se viver no mundo. Elas alimentam para si, como eu sempre digo, um senso de impunidade. Elas acreditam que não vão para o inferno sem Jesus. Elas acreditam que não serão castigadas pelo Covid e em poucos dias podem ser ceifadas. Elas acreditam nessas inverdades. Elas acreditam que o que se faz escondido jamais se tornará público. São mentiras que muitas pessoas consideram como verdade, mas há também o oposto. Aquelas pessoas que ouvem a verdade, mas não reagem. Elas não reagem como se isto fosse uma mentira. A gente fala que precisa ter temor de Deus, elas não acreditam. A gente fala que precisa fugir do pecado, elas não acreditam. Ela tem uma vida dupla, mesmo assim se consideram representantes de Jesus Cristo aqui na terra. No versículo 36 fala, Jesus dando continuidade ao que ele diz a respeito da verdade, ele fala assim: se pois o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. É muito interessante essa palavra verdadeiramente. O significado profundo dela vem de ontos, significa é real, significa é coisa certa. Ou seja, é real, livre como uma coisa certa, uma realidade, livre de verdade. E quem pode fazer isso, tornar uma pessoa livre de verdade, é Jesus Cristo. Já estou caminhando para o final. Jesus, ele tem poder para libertar uma pessoa que esteja sob o jugo de qualquer tipo de prisão espiritual. Jesus tem poder, só Ele tem poder. Não adianta eu ter uma técnica de habilidade para me relacionar socialmente, se eu não tenho Jesus. Eu preciso de Jesus, porque o pecado é mais forte do que eu. O inimigo,
O espírito maligno é mais forte do que o meu espírito. Jesus, ele está dizendo aqui, se pois o Filho os libertar, ele está dizendo que o Filho já libertou, no nosso contexto, o Filho já nos absolveu, o Filho já está dizendo para nós que nós já somos livres nele. E ele fala que não somos livres apenas, mas somos verdadeiramente livres. O poder de Cristo é maior do que o pecado que há em nós, do que uma mente cativa, do que uma mente dominada por qualquer tipo de coisa que há neste mundo. Uma grande parte das pessoas se tornou prisioneira em algo, de alguma forma, ou prisioneira de alguém, prisioneira de alguma coisa. E muitas vezes nós, como cristãos, não queremos nos entregar mais a Jesus, porque já achamos que podemos por nós mesmos nos libertar de algum hábito, de algum costume. O grande apóstolo Paulo interpreta bem o que acontece com cada um de nós em Romanos 7:20. Paulo diz aqui: se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim me influencia a fazer algo que eu não desejo fazer. Se eu faço o que não quero, se eu desejo o que não quero, se eu penso o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. O que você tem pensado? O que você tem desejado? O que você tem feito que você não quer fazer, desejar ou pensar e está fazendo e continua fazendo? Não é porque você deseja. Afirma a palavra: já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Vamos orar, meus irmãos. A palavra de Deus diz que ainda há uma esperança. Abaixe a sua cabeça, você que está em casa também. Vamos concluir essa palavra. Se pois o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Meus irmãos, não são poucas as pessoas que a gente encontra, pessoas amarguradas, pessoas ansiosas, pessoas com a sua mente cativa, porque o filho está assim, porque o pai está assado. Não são poucas as pessoas que não têm equilíbrio emocional. São pessoas que estão cativas de alguma forma, perderam a liberdade, não conseguem tirar sua mente de nada, senão determinada coisa, determinado assunto. Não é muito diferente daquelas pessoas que estão entregues ao vício, não é muito diferente das pessoas que estão entregues à imoralidade. Isso pode ser conosco, homens e mulheres de Deus. O meu apelo é nesta noite que você seja desafiado a crer. Se pois o Filho os libertar, verdadeiramente serão livres. Vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, existe uma coisa satânica que tem cativado, tornado cativo muitas mentes, tem tirado a liberdade de muitas pessoas. Ó Pai, não somente o inimigo tem feito ninho em nossas mentes, em nossos pensamentos, mas o pecado também tem feito com que nós nos afastemos da verdadeira liberdade em Cristo. Em nome de Jesus, se porventura há alguém aqui neste santo lugar
que não se sente livre de fato, que o Espírito do Senhor venha trazer liberdade. Que o amor do Senhor, que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, já derramado na cruz por nós, venha fazer com que nós também possamos sofrer, esperar e suportar na presença do Senhor. Ó Deus, traga liberdade para a nossa alma, liberdade espiritual, para que nós possamos Te adorar livremente, Te louvar livremente, cantar louvores para Ti, mesmo diante da luta, diante das dificuldades. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Quantos de nós estamos há muito tempo nesta luta? Que haja liberdade, ó Pai, liberdade para Te servir. O Senhor não se agrada quando nós estamos enraizados nas nossas preocupações. Que entreguemos tudo aos Teus pés e confiaremos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos colocar em pé, por favor? Vamos cantar sobre essa graça que liberta, essa preciosa graça de Jesus. Eu te convido a fazer da seguinte forma: a primeira estrofe desse hino nós cantaremos todos juntos. A segunda estrofe, somente os homens. A terceira estrofe, as mulheres. E no final, a quarta estrofe, todos juntos novamente, cantando juntos ao Senhor, tá bom? Preciosa graça de Jesus. Vamos orar, pedir para que Deus abençoe esta palavra. Se de alguma forma alcançou seu coração, pense nisso. Não deixe
não perca essa liberdade que Deus te dá. Às vezes nós não confidenciamos coisas particulares para as pessoas, mas nós sabemos que há muitas coisas que nos magoam e a gente fica remoendo aquilo, e isso tem solução, é confiar no Senhor. Vamos orar. Pai Celeste, mais uma vez estamos entregando este culto nas Tuas mãos, porque esse culto é para o Senhor. Ó Pai, eu sou humano, eu não tenho discernimento de saber o que os meus irmãos e amigos pensam, mas o Senhor sabe o que vai no íntimo de cada coração, o Senhor sabe o que vai na alma, o que tem cativado mentes que eram para servir o Senhor, estão dividindo a Tua glória com a glória deste mundo. Ó Deus, pelo poder que há no nome de Jesus, liberta. Se porventura há alguém aqui nesta condição, se porventura há alguém que nos acompanha pela internet também, que precisa de libertação espiritual, que o Senhor liberte esse coração, essa mente, e que ela possa se voltar plenamente àquele que verdadeiramente tem poder para libertar, o Filho amado, Jesus Cristo, que reina soberanamente sobre nossas vidas. Ó Deus, que o Senhor abençoe o nosso retorno para nossas casas, que o Senhor nos dê uma noite de sono restauradora, possamos dormir com os nossos pensamentos livres, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Possamos ter uma semana, ó Pai, na Tua presença, buscando concentrar os nossos pensamentos em Ti, meditando sobre a Tua palavra, falando contigo em oração. Ó Deus, tem também aquele sonho que temos colocado diante dos Teus pés. Ó Pai, responda-nos para a glória do Senhor em nossas vidas, porque nós somos dependentes de Ti, sozinhos somos pequeninos, não podemos caminhar. Que o Senhor nos acompanhe com os Teus emissários, anjos do Senhor, que a nossa semana seja jubilosa, radiante, gloriosa, e quando nós retornarmos aqui, no próximo domingo, possamos estar com o coração cheio de gratidão, reconhecendo que o Senhor nos deu mais uma semana de vida. Obrigado por tudo, Pai amado. Não somos merecedores da Tua maravilhosa graça, mas o Senhor decidiu nos amar a Si mesmo, com perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus pedimos, amém. Os irmãos tenham uma semana abençoada. Amém.
nessa terra. Sou luz nesse mundo. Sou Cristo onde eu moro, onde eu ando, onde eu sirvo, até onde Ele me convocar. Sou sal nessa terra. Sou luz nesse mundo. Sou Cristo onde eu moro, onde eu ando, onde eu sirvo, até onde Ele me convocar. É chegado um novo dia, tempo de celebração, pois a casa foi refeita agora desde a fundação. Quando Cristo é o oleiro, tudo novo se faz. Não importa onde tropeçamos, vida nova Ele traz. Então é tempo de reconstruir, abrir o nosso coração, estender a mão a quem precisa, cumprirmos a missão. Então é tempo de reconstruir, abrir o nosso coração, estender a mão a quem precisa, cumprirmos a missão. Onde solidão havia, renasceu a comunhão. Sonhos que perdidos foram inundam hoje o coração. Quando Cristo é o oleiro, tudo novo se faz. Não importa onde tropeçamos, vida nova Ele traz. Então é tempo de reconstruir, abrir o nosso coração, estender a mão a quem precisa, cumprirmos a missão. Então é tempo de reconstruir, abrir o nosso coração, estender a mão a quem precisa, cumprirmos a missão. Sou sal nessa terra, sou luz nesse mundo. Sou Cristo onde eu moro, onde eu ando, onde eu sirvo, até onde Ele me convocar. Sou sal nessa terra, sou luz nesse mundo. Sou Cristo onde eu moro, onde eu ando, onde eu sirvo, até onde Ele me convocar. Sou sal nessa Tempo de reconstruir, abrir o nosso coração, estender a mão a quem precisa, cumprirmos a missão. Sou sal nessa terra. Tempo